Boa tarde, estamos aqui com o senhor Adilson Finger, sócio da Log20 Transporte e um dos diretores aí administrativo e financeiro. Boa tarde, Adilson, prazer estar aqui com você. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como funciona o transporte, como que é o negócio de transporte, como tem sido esse case de sucesso que é a Log20 aí, nesses anos aí que ela existe, são 15 ou 16 anos, se eu não me engano, de existência. Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua expertise, como que está hoje o mercado de transporte, como você vê o futuro da Log20. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, a Log20 ela tem 14 anos de existência, né? Indo para 15 agora em 2026, maio de 2026. Primeiramente, iniciou suas atividades para atender um determinado cliente, né? Um grande cliente aí no ramo de bebidas. E depois de algum tempo nós começamos a expandir para outros segmentos, né? Desde varejo, empresas que trabalham com exportação, container e uma série de atividades que dão uma mescla, né, um pouco maior dos nossos serviços, né, prestados. A dificuldade do ramo de transporte no Brasil ela é muito grande se a gente for pensar que é um ramo que ainda ele não é um ramo que tem uma massificação de fornecedores. O share de mercado ele não está potencializado, muitas vezes é na mão de 2 ou 3 ou que fossem 10, né, transportadores. Dá um exemplo, a maior transportadora, o maior grupo de transportes do Brasil, ela detém 1,5% do share, né? Então, isso explica um pouco do ramo de transporte. Ele é muito expandido, trabalha com autônomos, trabalha com empresas pequenas, com empresas que têm um caminhão, tem empresas que têm 2.000 caminhões, 6.000 caminhões. Então, ainda é um ramo que tem muita dificuldade no país, é um ramo que tem ainda muita necessidade de organização, muita necessidade de fazer planejamento, de ter governança, de ter gestão, né? Então, se você for pegar as empresas que tem por aí, elas ainda estão engatinhando nesse sentido, mas a gente vê uma evolução e precisamos de evolução, até porque o nosso país ele tem uma logística um pouco despassada, um pouco quebrada em relação à logística de outros países. A malha viária, por exemplo, de países de primeiro mundo tem uma concentração menor de rodovias. No Brasil a gente tem aí 65% do transporte é feito sobre caminhões. Isso não é salutar para lugar nenhum. Ah, mas você está jogando contra o teu próprio time, uma vez que a gente tem transporte rodoviário? Não. A gente está jogando por um sistema que funcione para todos. Se a gente tivesse uma malha ferroviária maior, nós teríamos uma condição de fazer um serviço, prestar um serviço melhor para o nosso contratante, né? Uma vez que a gente poderia estar fazendo percursos menores, facilitaria um monte com a própria mão de obra, porque hoje o motorista não quer mais ficar semanas fora de casa, longe da família, para fazer o seu trabalho, né? Então, dentro de todas as dificuldades, eu entendo que a gente tem muitos desafios e que eles podem ser positivos para os próximos anos. E na sua visão hoje, né, o que falta hoje para que isso aconteça, né, essa questão de um complemento dessa malha ferroviária, como você acabou de mencionar, ou talvez uma fiscalização sobre isso também, porque a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, né? O país é um continente, basicamente, né? Se você analisar geograficamente falando, o Brasil é um continente. Então, assim, é muito grande, né? Você botar trem para tudo quanto é lado e não ter uma fiscalização em cima desse transporte, né? Porque tem mercadorias que têm valores agregados, né? Valores consideráveis. Então, existe também essa dificuldade, né? Ao meu ver, né? Não sei se você concorda com esse
esse ponto Tu de fala vista? fiscalização, tu fala fiscalização por quê? Em que Contra sentido? roubo, Contra roubo, assalto, porque todo como esse sentido, ferroviário né? já vai ter... Monitoramento, né? Uma coisa... acho que por ferrovia já vai ter um caminho pré-determinado, né? Então a chance de uma emboscada, alguma coisa nesse sentido, já vai ser naquele caminho. Talvez seja uma coisa mais... então eu não sei mais se teria fácil, alguma né? coisa, algum mecanismo, não sei se você viu alguma coisa. Assim, se tratando em questão de roubo, assalto, esse tipo de coisa, ele é um problema que ele existe, ele é cíclico e você pode ver que ele é pontual e de repente em algumas regiões começa a acentuar mais o roubo de cargas. Aí a polícia entra em ação, começa a desmantelar as quadrilhas e você resolve. Essas quadrilhas elas se movimentam, criam-se outras, né? E aí você tem cíclicos, sazonais e pontuais em algumas regiões, porque a polícia consegue ter uma atuação. Você pode ver que tipo de crimes que tem se acentuado mais nos últimos tempos aí são os crimes cibernéticos, né? Porque aí a polícia é mais difícil de você constatar. Então tem diminuído um pouco, mas ainda é uma preocupação, com certeza uma preocupação. E principalmente quando envolve a pessoa do motorista, a pessoa do ajudante de motorista. Essa é a maior preocupação, né? Com a vida que está ali atrás do volante, fazendo o seu trabalho e de repente ela sofre aí uma emboscada, um assalto. E não, quando se faz isso, a quadrilha, o bandido ele não vem com uma caneta na mão, ele vem Uma com rosa, né? uma rosa. Então é complicado, realmente. Sim. Isso aí existem situações que são complicadas nesse sentido, mas a gente vê que a polícia tem feito um bom trabalho nesse sentido. Em relação ao transporte, a esse modelo de negócio, você havia falado a questão das ferrovias, né, das linhas ferroviárias. Tirando essa parte, qual que é a maior dificuldade hoje de uma empresa de transporte com o tamanho da Log20? Falar um pouco da malha viária, o que a gente entende é que tem que ter uma conversa um pouco maior das entidades do transporte. Isso faz parte do sindicato das empresas da nossa região, transportadoras, né? E a gente tem trabalhado em muitos momentos para que a gente aproxime a nossa conversa com o DENIT, com todos os órgãos públicos, Estado, entes federais, para que a gente tenha melhoria nas estradas. Então isso é um fato que é bastante complicado. As nossas estradas estão ruins, isso é um dos fatores. O outro que é o nosso modelo, ele requer investimento em infraestrutura. Tem que investir em portos, aeroportos, ferrovias, no aquaviário. Tem se visto, né, a cabotagem como um crescimento, que acho que isso é salutar para todo mundo, né? Então nós temos rios, temos mar para aproveitar. Então isso com certeza daria um ganho melhor para todos e para a economia do país no geral, porque tornaria o frete final mais barato. Quem paga menos? O consumidor. Você exporta com um valor melhor também. Todos ganhariam. Então tem que ser feito um trabalho a médio prazo, com bastante investimentos nesse sentido da infraestrutura. O transporte em si, a logística, ele tem mudado muito, porque principalmente com a força de vendas e do que tem se feito, principalmente das vendas fracionadas e do e-commerce. Então, antes você tinha os grandes armazéns e tudo mais, de grandes lojas, e do qual elas faziam a sua distribuição de mercadorias para chegar lá na ponta, lá no varejo, nas lojas de departamentos, de shopping center. E hoje a gente vê que uma fatia desse negócio, principalmente depois da pandemia, ela foi para o e-commerce. Então você tem hoje grandes players de e-commerce e crescendo. Então isso tem mexido bastante com o transporte em si. O transportador ele tem que se reinventar, né? Então, antes era muito simples, você tinha cargas sendo transportadas em volumes maiores,
em caminhões com 27, 28 pallets, aí de todos os tipos de veículos, desde carreta, cider, frigorífica, você ainda tem isso, mas você vê que o número de caminhões pequenos ele também começa a tomar conta de uma fatia desse mercado, em rotas um pouco mais longas até, pelo fato do transporte do e-commerce. Então, o consumidor ele também está totalmente envolvido com isso, porque quando você compra uma mercadoria e a plataforma te indica que vai entregar em 7 dias para você essa mercadoria, nós fizemos parte dessa engrenagem. Então nós não podemos errar, nós temos que ter veículos em condições, pessoas em condições e trabalhar muito bem isso. E isso tem nos ensinado que primeiro nós temos que melhorar a nossa eficiência, né? E segundo, que a gente tem que olhar um pouco diferente para o mercado da forma que a gente via há 5, 6 anos atrás. E as grandes mudanças hoje, elas não demoram mais 50 anos para acontecer, como a gente via o mundo em transformações. Hoje, em 10 anos ou menos, você tem mudanças que demoraram lá 50 anos para acontecerem. E vai ser cada vez mais acentuado. Nós não sabemos, aí já se tem no mundo carros Uber elétrico, sem motorista. Sim. E isso você vê em várias partes do mundo, na China, Estados Unidos, Vale do Silício. E são mudanças, isso é transporte também. E isso vai acabar vindo também, e já existem caminhões autônomos, embora ainda tenha que existir uma grande evolução nesse sentido, mas em portos, por exemplo, você já tem caminhões aí que já fazem o transporte interno aí sem o motorista, e sim pelo joystick ou mesmo por computador. Então, sim. Essas mudanças a gente tem que estar acompanhando. Uma curiosidade, né? Você falou sobre caminhões autônomos, caminhões aí com elétricos. A Log20 tem tido também algum ponto de partida para essa mudança para combustível elétrico ou para a parte híbrida ou alguma coisa GNV? Como é que está essa transição? Como você enxerga isso com bons olhos? Como você entende a tendência do mercado nos próximos anos? Sim. A matriz energética, ela vai ser, mesmo que a gente aqui não queira, não é o caso, né? A Log20 ela tem um olho no ESG, é muito forte a questão ambiental. Nós, além de olhar a questão dos elétricos e híbridos ou o que for, nesse sentido, nós também fizemos o controle da emissão de gases. Poxa. Então nós temos a cada ano, com a melhora e a vida útil e a vida do nossa frota sendo mais nova, a gente tem menos emissões. E a gente consegue isso, nós conseguimos mensurar isso, estamos até levantando isso, em breve a gente vai ter em nosso relatório ambiental, né? E social, a gente vai divulgar esses números. E a preocupação com o elétrico, principalmente, que é um veículo que ele vem, e principalmente para caminhões de menor porte, ainda ele tem um custo muito alto. Então, em detrimento do óleo diesel, ele ainda não fecha bem a conta, mas com os nossos clientes, com as nossas parcerias, nós temos adquirido pontualmente veículos. Hoje nós temos na nossa frota em torno de 35 veículos, já com elétricos e que trabalham nas operações. Mas como ele ainda é um veículo que é caro e tem um outro lado, que é a estrutura, né? Porque você tem uma operação lá com 80 veículos, todos a óleo diesel. Você vai estar instalado em determinada região aqui de São Paulo, né? Nós temos filial aqui em
Guarulhos, Diadema, Santos. Você vai colocar 80 veículos numa plataforma elétrica, todos eles de uma vez, e você vai colocar numa determinada região. Então, se você não tiver uma estrutura já combinada com todo o ecossistema, inclusive com a companhia elétrica, você vai ter problemas. Então, tem essa adaptação, né? Mas o veículo vai ficar mais barato, a estrutura vai melhorar. A gente só não sabe bem a velocidade com que isso vai funcionar, mas é um caminho sem volta. E tem que ser um caminho sem volta, né? E falta, assim, o governo tem feito alguns incentivos, né, nesse sentido até da tributação dos elétricos, né, do não poluente. Mas é um caminho que a gente vai ter que também conversar um pouco mais com as entidades e para poder acelerar isso, né? E até como fornecedor do veículo, né? A vantagem hoje é que a gente tem muitas marcas, né? Então você não tem só as marcas tradicionais, tem as marcas chinesas entrando no país, e isso tem empurrado também para que todos se mexam nesse sentido. Então, com certeza nós vamos ter mudanças. A gente só não sabe bem a velocidade, mas a gente tem certeza que isso é um movimento que ele vem para ficar, assim como o veículo elétrico que vai substituir o nosso veículo em casa, ele vai ser elétrico. Uma questão de o tempo, que né? já não vai ser elétrico amanhã ou depois, com certeza. E eu acho que um grande desafio a questão dos caminhões elétricos seria também a autonomia, né? Para cargas com longa distância, essa questão do carregamento, da demora, pode impactar também no custo operacional. Apesar do carro elétrico ser um carro teoricamente mais barato, um caminhão elétrico, a questão do consumo, mas se um caminhoneiro tiver que ficar parado num posto 4 horas para conseguir abastecer, a economia que poderia ter gerado já não valeu a pena por conta do custo, né? Então vai ter que ter um trabalho de logística um pouco maior para casar com o horário de descanso, abastecimento do veículo. Eu acho que esse também é um problema hoje, né? Ele mexe com toda essa... Pensa você, tu tem um carro elétrico, você vai fazer uma viagem de 500 quilômetros. Você vai ter que ver em quais pontos que você tem daqui quantos quilômetros eu vou ter condições de parar para abastecer a energia. Dentro disso, você tem que organizar toda essa viagem. Então, muitas vezes, no transporte, você não tem muito essa facilidade. Até porque quando tu vai viajar, muitas vezes tu vai a passeio e se tu for a trabalho, tu vai acabar pegando um avião, alguma coisa assim, para fazer mais rápido esse trajeto. Então, tem tudo isso, sim. E daí, por isso que trajetos maiores e com veículos maiores, tem-se essa dificuldade. Sim. Com veículos menores, rotas menores dentro da cidade, isso vai vir muito mais rápido. Exemplo aqui do Uber. O Uber, muito carro elétrico andando. Sim, sim. E o próprio dono do veículo que faz o transporte para o Uber, ele tem buscado essa alternativa porque ela já começa a compensar, já começa a virar o número do seu negócio. Isso vai acontecer com o transporte mais escalonado, né? E os tipos de veículos, marcas que a gente vai ter aí. Quanto tempo leva para carregar um caminhão de pequeno porte, hoje em dia? Depende muito da marca, né? Depende muito do tipo de bateria que é utilizado. Mais um de vocês, vai. Vamos lá. Tem marcas aí que a gente, com umas 3 horas de recarga, você consegue. Então, obviamente, esse caminhão vai ter que dormir no pátio, como a gente fala, para fazer a recarga. 100%. Isso. Então, ele vale muito hoje para caminhões que a gente faz a distribuição urbana ou faz entregas urbanas em trajetos menores, onde esse veículo, todas as noites, ele vai estar no pátio para carregar. Ser carregado. Então, aí pega um veículo, um Vulk, aí não vou especificar a marca para a gente não entrar nesse viés, ele vai ter uma autonomia aí de 200, 250 quilômetros, porque você tem que pensar que é um veículo mais pesado do que um automóvel. Tem automóvel hoje que promete 1000 quilômetros.
Sim, né? Sim. É um pouco diferente. Então você vai fazer, porque você tem um peso maior e você tem a carga, né? Certo. Então, dependendo de condições, nível da estrada, Subida. descida, o que for, né? Então, aclive, declive, essas coisas aí isso que vai fazer, porque você tem que fazer o estudo para implantar aquele tipo de veículos. Mas a gente tem visto assim com bons olhos, o nosso embarcador, o nosso cliente, ele tem apostado, né? Tem apostado nesse tipo de matriz energética e com certeza a gente vai evoluir muito mais. Aí, os veículos elétricos, eu acho que uma boa opção para eles seriam carregadores mais rápidos, talvez, né? Porque estão prometendo aí que num futuro vão desenvolver tecnologias para um carregamento aí de automóveis, algo em torno de 30 minutos. Então, se conseguisse esse prazo para caminhões, até para automóveis mesmo, acho que daria mais uma usabilidade para o veículo elétrico. Porque enquanto está lá carregando em 30 minutos, dá tempo de parar, tomar um café, ir ao banheiro e pegar o veículo e seguir estrada. Mas o problema é a quantidade de carregadores que teriam que ter. Porque se tem 10 carregadores num posto, mas tem 20 pessoas que chegam no primeiro exato momento, aqueles 30 minutos já acabam virando 1 hora. Então também vai ter que ter a estrutura no país para aguentar todo esse tipo de carro elétrico. Então é uma coisa que, igual você falou, não tem muito uma perspectiva de prazo quando vai estar todos os veículos dessa forma. Olhando o negócio, né, hoje, o que você enxerga a questão tributária hoje no segmento de transporte? Hoje, como você vê essa questão tributária para o transportador, a dificuldade que é, né, as questões tributárias, como você enxerga isso no modelo de negócio da Log20? Assim, a gente tem participado de muitos fóruns e conversas sobre esse tema. Converso com advogados e consultorias que a gente tem sobre o tema, a nossa controladoria e tudo mais, os contadores, né? Então, é um tema que preocupa, né? Eu vou falar em 2 viés, um da empresa, né, da nossa empresa, e outro olhando um pouco fora, olhando os outros transportadores. Nós já estamos estudando isso há algum tempo, já temos uma noção básica do que vai acontecer, já temos algumas condições para o negócio acontecer, dessa transformação, desse período de adaptação que a gente já inicia agora em 2026. E a gente vai ter que olhar muito na prática nossa do dia a dia e, assim, o impacto maior que nós enxergamos muito é em relação ao setor de compras. Porque a gente vai ter que olhar a característica do nosso fornecedor, de todos, né? Uma vez que a gente prestava talvez mais atenção naqueles que davam lá o crédito do PIS e COFINS, o crédito do ICMS, e a gente trata todas essas questões com bastante pontualidade. Agora muda um pouco o mapa, tem uma adaptação ainda do ICMS, que ela vem por mais 2 anos, além de 2027. Então, o que nós temos que prestar atenção agora é na nossa aquisição. Escolher o nosso fornecedor, trabalhar com o nosso fornecedor, para principalmente trabalhar bem nos créditos. Porque o débito, o pagamento do tributo, esse já está na mão do nosso cliente. A gente vê isso com muita clareza. E você só vai tirar os tributos que naquele momento vão ser trocados, falar dessa forma, PIS e COFINS, por exemplo, pelo CBS. Né? No primeiro momento é isso, depois ICMS e ISS sobre o IBS a partir de 29. Então, isso você não tem muito como escapar, você tem já esse custo mapeado, você só vai retirar e colocar um novo tributo na nova alíquota, que ainda não se sabe ao certo.
Olhando um pouco para a estrutura, o nosso país ele é feito de... Ele tem muitas empresas de transporte. Hoje nós somos a 25ª maior dentro do país, segundo a revista Maiores e Melhores. Então, por lógica, nós já temos um sistema tributário e a gente já trabalha no setor e em cima disso a todo o tempo. A preocupação, olhando daí para fora para as outras empresas, é em relação às empresas menores, as empresas que têm menos governança, as empresas que não conseguem trabalhar, já não trabalham hoje de uma forma eficaz. Essa transformação ela pode causar bastante transtornos e, quem sabe, prejuízos até para essas empresas, e o medo é que elas entrem até numa fase de extinção. Outra preocupação com que a gente enxerga é principalmente com os mais pequenos e com o autônomo. O autônomo, aquela pessoa física, o TAC lá hoje, que tem até 3 caminhões, que é pessoa física, também ele tem um problema. Imagina, hoje esses autônomos eles têm um problema com a tabela frete, é um problema também para a nossa empresa. O embarcador, você tem uma briga com o embarcador que não paga a tabela, que você não consegue repassar para o terceiro, quando a gente terceiriza o frete. Então o autônomo tem muito disso, e ele não tem um acesso direto aos maiores embarcadores. Então é preocupante, sim, porque a gente não sabe como é que vai se tratar. Hoje ele já tem essa dificuldade. Tu imagina com essa transformação e com a vinda aí de mudanças tributárias, que é na veia, é muito dinheiro. O tributo no país é muito caro. Ele envolve uma circulação econômica muito grande. Só o peso do tributo federal, isso eu assistindo uma tomada esses dias na Globo News, ele está com 21, não vou aqui precisar o número, 21,3, alguma coisa, por cento, mas é mais ou menos esse número, para mim também não cravar um número aqui, não errar, mas é 21 e alguma coisa. Sobre o PIB, só os tributos federais consomem mais de 21% sobre o PIB, é muito dinheiro. Aí nós não temos o dinheiro, nós não temos nessa conta os tributos estaduais e os municipais, entende? Então, isso tudo pode encarecer o Brasil. E não adianta a gente querer achar, mas isso é choro do empresário, isso, aquilo. Não, a cadeia de suprimentos, a cadeia da produção lá no agro até o final, quando chega lá na gôndola do supermercado, esses custos aqui em cadeia, se eles ficarem muito altos lá para o consumidor final, vai gerar inflação, ou vai gerar uma perda de consumo, uma condição menor para o consumidor comprar. Então, assim, não adianta a gente se iludir e achar que, os governos... Não tem viés de governo aqui, ou A ou B, ou esquerda ou direita, o que for. Cada um tem o seu posicionamento, mas se não for feito o tema de casa de uma forma ordenada, nós vamos ter problema. Esse custo pode aumentar, e além disso ainda a gente pode ter a quebradeira de pequenos. E uma preocupação que está no meio da cadeia nossa, principalmente que faz a cadeia B2B, que não está atendendo o consumidor final lá, as micro e pequenas empresas que hoje têm uma condição melhor de competir com as maiores, fornecendo para empresas maiores, elas vão ter dificuldades, porque elas não têm a mesma escala, o escalonamento e a condição de compra para fazer... Vou dar um exemplo só de uma indústria de peças. Tem uma indústria de peças maior aqui e uma indústria microempresa aqui. Ela não compra e não adquire o mesmo volume de insumos para fazer as suas peças aqui, né? E a menor, obviamente, ela tem uma menor escala, então ela tem um custo maior aqui. Onde ela se diferencia? Na alíquota do imposto que ela tem menor do que a indústria maior. Que até então
você não tinha essa diferença na hora que nós vamos adquirir esse produto, essa peça no mercado. Agora, eles se equivalem, por quê? Eu vou só tirar o tributo de um e de outro e eu vou para o valor líquido daquele produto. No final das contas, eu enxergo que esse microempreendedor ele vai ter dificuldade em sobreviver para fazer essa venda no B2B. Então é também uma preocupação e eu acho que tem que se enxergar de uma forma diferente. É lógico que nós vamos ter adaptações e que tem comitês criados para cada tipo de tributo, CBS e IBS, vão ser 2 comitês, e que no caminho as coisas vão se ajustar, né? Dessas anuências e, vamos dizer assim, vamos falar que são situações separadas, que a gente tem que enxergar com os olhos de uma forma diferente. Mas também é uma coisa que não tem volta, né? E o problema é que se demorar demais para fazer algumas alterações que daqui a pouco venham a ser necessárias, você prejudique essa cadeia aí de produção e você tenha quebradeira. Vamos falar nesse termo mesmo. Muitos empresários eles podem acabar fechando por conta de questões tributárias hoje, né, por conta da reforma, né? Sim. E talvez de gerenciamento. Gerenciamento também do Por serem seu empresas negócio. pequenas, talvez não conta com a equipe jurídica, com a equipe tributária maior, capaz Um de escritório de ver contabilidade também capacitado para poder ao negócio dele, né? Porque esse também é um outro ponto, né? Porque muitos escritórios de contabilidade têm diversas empresas, né? Diversos segmentos diferentes. Sim. Então, às vezes, o cara tem o mesmo cliente do mesmo segmento, mas de uma tributação diferente, porque o cliente X ele é maior do que o cliente Y. Então, a tratativa, às vezes, é outra e não dá tempo de fazer tudo, né? E também muitos escritórios estão preocupados ali com o dia a dia da apuração do que é hoje. Vai deixar para acompanhar a reforma quando ela estiver rodando. E dependendo do ramo de atividade, talvez seja tarde o momento. Fazer um parênteses, vamos falar de uma questão positiva que eu vejo com a reforma. Ela vai trazer equidade. Então, se hoje tem empresas que não pagam o tributo, ou que daqui a pouco tenham uma condição maior de contratar uma assessoria jurídica, ou realmente sonegam, ou coisa assim, você vai trazer para uma equidade. Ou tem o benefício fiscal, né? Também. Isso. Então, você traz todo mundo para a mesma condição. Então, isso também é mais justo. Se a gente for pensar com esse viés, é mais justo. Uhum. E se eu fosse falar alguma coisa para o empresário, olhando para o empresário, e isso de maneira geral, eu não deixaria, o ano que vem é só um teste, e depois lá em 27 a gente conversa. Não. Fale com o seu contador, fale com a sua estrutura, ou se você não tiver confiante naquele teu profissional, procure profissionais que tenham essa condição, sabe? E façam um planejamento. Apresentem o que você tem hoje no teu tributário, como funciona na tua empresa, qual é o modelo que você tem e como é que vai ficar lá em 2026 e 27, 26 adaptação, 27 na prática, 29 prática já com ICMS, e tente ganhar tempo para que você chegue pronto lá, e você consiga organizar a tua casa. Porque pode ser, se você começar a se organizar em janeiro de 2027, pode ser não. Se você deixar para se organizar em janeiro de 2027, vai ser tarde. Porque até você tomar as ações que seriam necessárias, você já dormiu no ponto, você vai perder dinheiro e daqui a pouco colocar em risco o seu negócio. Um ponto que vai ser afetado, isso pelas nossas estudos, um ponto principal que vai ser afetado na reforma vai ser o fluxo de caixa. Então as empresas que já daqui a pouco estão lá com problema de fluxo de caixa, endividadas quando eu falo no sentido de ter dívidas de curto prazo, de capital de giro, vão ser mais ainda afetadas. E isso é problema. Porque se você não já está mal agora, imagina com um prejuízo
com uma situação dessa afetando. E vai afetar o fluxo de caixa. Vai afetar. Não tem saída. Não tem saída. É um problema deixar para a última hora realmente, porque seria aquele limbo que a gente fala, né? Vai ter que trocar o pneu com o carro andando. A reforma já funcionando e você começar a se preparar em janeiro de 2027, pode atrapalhar o fluxo de caixa e inclusive gerar falência no negócio. Pode não, né? Vai, com certeza vai. Mas a gente falando principalmente em pequenas empresas, que já tem um fluxo de caixa apertado, já tem uma rotina de recebimento menor. Então, a hora de se preparar é agora nesse primeiro ano de teste. Então, quem ainda não está se preparando, já não está colocando a cabeça no lugar, é melhor procurar a contabilidade, entender como que está funcionando essas coisas, ou procurar um profissional mais capacitado para poder ajudar nessa implementação dessa nova reforma. Eu tenho só mais uma pergunta. E como você vê o futuro da Log20, os próximos anos? É um bom momento para se perguntar, que nós estamos aqui em dezembro, né? Então nós estamos fazendo o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, né? Nós viemos de um ritmo de crescimento muito bom. Se nós falarmos de 2021 até 2025, nesse período a gente dobrou de tamanho em faturamento. Mas a gente vê assim com muita responsabilidade os próximos anos. Se a gente for falar só em questão orçamentária, a gente prevê 2 anos pelo menos bastante duros, né? Olhando alguns cenários aí, por exemplo, juros altos, juros são estratosféricos, para você fazer investimentos assim sem uma garantia de contrato com um cliente que você tenha uma formatação dedicada, já combinando o jogo. Isso a gente tem uma condição muito boa de fazer, porque nós temos um nível de serviço muito, muito bom com os nossos clientes. Dificilmente a gente perde contratos, né? Mas o que eu vejo que pelo menos os próximos 2 anos eles vão ser anos de muita adaptação, em virtude da economia, em virtude do modo com que o governo trata as suas contas hoje, e a pressão realmente sobre os juros ela está alta. E olhando puramente do viés econômico, você vê um ministro da Fazenda com algumas condições de dizer assim, nós temos que fazer justiça fiscal. A gente até entende, eu acho que tem coisas muito, muito favoráveis, por exemplo, a isenção do imposto de renda abaixo de 5 mil, né? Eu acho que isso aí já foi necessário lá atrás, e eu acho um erro eles não fazerem uma tabulação de corrigir anualmente esse valor para que ele não se perca com a inflação, e daqui 15 anos você vai mexer de novo. É um erro, né? Então você teria que fazer isso e já colocar dessa forma. Daí, por outro lado, você vê um presidente do Banco Central dizendo o seguinte: enquanto a inflação não estiver abaixo dos 3%, nós não vamos cortar juros. Então, não tem muito, e as projeções de PIB não são muito favoráveis também. Então, assim, para cortar essa inflação, você vai ter que diminuir o consumo. Então, nós vivemos em cima de consumos, nós fizemos o transporte, nós somos um meio de chegar a mercadoria lá da indústria, que é o que a gente principalmente faz, até o consumidor, até o nosso consumidor, que é o CNPJ, que compra do CNPJ. A gente faz praticamente só B2B. Então, nós estamos nos programando nesse sentido. Mas o que mais importa é nós tentarmos conseguir enxergar o copo meio cheio. Ou seja, nós vamos ter que tomar ações e diversificar um pouco mais os nossos serviços e entrar em algumas áreas que ainda não trabalhamos. Então nós temos isso, de certa forma, com alguns planejamentos na área comercial. Nós vamos engordar essa área comercial, porque também você não pode ficar esperando que toda essa tempestade passe sem tomar alguma atitude.
Eu acredito muito que a gente vai conseguir manter o mesmo ritmo de crescimento, ou seja, daqui 5 anos estar o dobro do que a gente tem, do que estamos hoje, mas com sustentabilidade. Não adianta eu pensar só em faturar o dobro e não ter responsabilidade, porque chega um momento que você não tem margem para pagar as suas contas, aí você prejudica um monte de... Prejudica todo um ecossistema. Nós temos mais de 2.000 funcionários hoje. Sim. E se a gente dobrar, nós vamos a 4.000. Então não adianta chegar lá com tudo direto? Todos esses diretos, Caramba. mais os indiretos, né? Então, eu não quero chegar a 4.000 funcionários e com a empresa com o dobro e lá na frente dizer assim, cara, não tenho mais caixa para manter. Não. Então eu prefiro até crescer menos e ter 3.000, mas a gente garantir o ganho dessas 3.000 famílias, desses 3.000 colaboradores. Crescer com sustentabilidade no sentido econômico, né? Não crescer só o faturamento, crescer também a margem de lucro, conseguir pagar os custos corretamente e não só crescer por crescer, né? Margem de lucro a gente tem, assim, ó, a gente já está feliz se manter, porque a pressão de custos ela é muito grande. Sim. A pressão de custos é muito grande. Então, crescer com sustentabilidade. Né? O nosso ramo ele é um ramo difícil, ele é um ramo com margem espremida. Então, a gente tem que também saber trabalhar com isso. E tem que saber que os momentos de fazer investimento e os momentos que você tem que dar uma segurada. Mas, enfim, tomara que a gente tenha uma economia um pouco mais pujante aí pela frente, e daí também ajuda um pouco. Porque não é fácil tu nadar com essa maré alta, conturbada e com ondas tipo na praia de Nazaré lá com 14 metros de altura. É mais ou menos assim que a gente se sente. É um ditado que a gente escuta muito, né? Que no Brasil até o passado é incerto. Então eles estão discutindo coisas que já estavam pacificadas, estão tentando voltar atrás. Então, assim, essa insegurança jurídica também prejudica o andamento da economia, né? Jurídica, política, tudo, né? Tudo acaba influenciando. Né, o peso do jurídico ele é muito grande, principalmente quando a gente fala na relação trabalhista. A gente até entende assim, a legislação está aí, ela é bem feita, mas ela teria que ter um braço um pouco mais pesado para aqueles que não querem cumprir com as suas obrigações. Acho que tem que mudar um pouco esse viés de castigar tanto empresas que estão aí no dia a dia, cumprindo com suas obrigações, cumprindo com seus tributos, cumprindo com todas... conformidades. Exato. Existem falhas? Existem falhas. Tem como ser 100% perfeito. Isso. Mas, assim, nós já temos hoje um desequilíbrio. Uma vez você tinha o problema, aqui estava o empregado e aqui estavam as empresas. Você tinha esse desequilíbrio. E isso é salutar, que vem, só que hoje você não tem como mensurar um custo trabalhista teu, porque está desequilibrado, está mais pesado hoje para a empresa. E isso é ruim para todos, é ruim para a economia, é ruim para a geração de empregos, porque chega um momento que você tem até dúvidas, assim, pô, será que vamos continuar com esse negócio, contratando gente do jeito que está? Mas, por outro lado, a gente acredita muito nas nossas pessoas e sabe que a grande maioria está aí para nos ajudar, né? E que colaboram, sim, com o nosso crescimento. Então, infelizmente, a gente tem ainda algumas coisas que desequilibram, que fazem parte do jogo também, mas eu acho que o jogo ele tem que ser mudado. Nós temos que sentar como sociedade, né, e dar uma olhada. Não, aquele que a gente sabe ainda que tem mão de obra escrava, que tem um monte de problemas. Mas isso aí, a gente tem que ser mais rígido com esse tipo de situações, mais rígidos, e você aliviar um pouco para aquele que realmente está querendo cumprir com toda
todas as obrigações. Realmente isso é um problema. Eles batem em todo na classe empresária completamente, julgando por baixo aqueles que fazem as coisas erradas. Esses que fazem as coisas erradas têm que cumprir o rigor da lei, não tem nada o que falar. Só que o problema é que ele coloca todo mundo no mesmo pote e esquecem que isso, prejudicando as empresas, prejudicando tudo, chega lá no consumidor final. Então, além daquela pessoa que sofreu aquele trabalho escravo, que conseguiu sair de alguma forma, ela vai ter que pagar mais caro num alimento, porque prejudicou uma cadeia inteira em cima de uma fiscalização mal feita e generalizando tudo. A gente sempre fala assim, olha, gostaríamos que cada um que fala mal do empresário como se ele estivesse enriquecendo ilicitamente, porque parece que nesse país você, sendo empresário, você já é bandido, é um crime e você está enriquecendo ilicitamente. Primeiro que a gente não está enriquecendo, tem como a conjuntura que está aí. E muito menos ilicitamente, porque se você está ilícito, você nem trabalha hoje. Não tem nem como você renovar um alvará e continuar a trabalhar para as empresas aí, porque você tem que ter certidão negativa para você conseguir seguir. Então, assim, acho que tem que tirar um pouco desse estigma de que o empresário é bandido, que o empresário é o cara que fica rico nas costas do empregado. É como se o empresário fosse o vilão, o que o funcionário é a vítima, e você tem uma sociedade hoje que, por exemplo, cara, o empresário bota o negócio, bota o dinheiro, investe, arrisca. Se der errado, é ele que vai pagar, é o patrimônio que vai rolar. Você tem um governo que só morde, que não te dá nada em troca. Lei trabalhista leonina, que só tem direito para o empresário. E às vezes... Pro empregado, perdão. E você às vezes fica pensando, será que vale a pena eu pegar meu dinheiro, abrir qualquer negócio, independente do que seja, para ter toda essa dor de cabeça, para depois chegar e falar, eu ganhar 10%, correr todo o risco? E essas pessoas que defendem só na nossa mão. E essas pessoas que defendem falando que o empregado ali, o trabalhador que deveria ser mais remunerado porque ele que faz, não entendem que não é só chegar lá e fazer. Antes do produto estar pronto, tem todo um desenvolvimento. Se fosse simples, pegaria o funcionário, vamos pegar uma grande empresa aqui, como é o caso da Coca-Cola. Os funcionários da Coca-Cola iam reunir, sair da Coca-Cola e iam montar a empresa deles. Mas não é só a parte operacional. Tem todo um ecossistema em volta disso. Então não tem só aquela pessoa que vai e faz a embalagem. Tem a embalagem, aí tem quem elabora o produto, tem que passar por uma análise química, ver se aquele produto vai ser ou não prejudicial à saúde. Então é toda uma cadeia de produção. Claro que aqueles funcionários ali são importantes, mas condenar o empresário porque aqueles funcionários ali não estão ganhando o que acham que deveriam ganhar, mas com o que eles contribuem? A pessoa que só invasa... Mas a máquina hoje faz isso. Tem o estigma político que ele tem que ser mudado. Sim. Falar que riqueza gera riqueza. Exato. Você não tem como... Você pega o país mais rico do mundo, que é o maior PIB do mundo, 29 trilhões de dólares, que são os Estados Unidos. Lá as pessoas, na média, ganham 9, na média, média com média nossa, 9 vezes mais do que a gente ganha. Sim. Então, se você ganha um salário mínimo, lá o cara ganha 9. Lá... Quer dizer, você tem riqueza para dividir. Não adianta você matar o empresário e você não ter riqueza para dividir. Você pensa que nós vamos fazer o quê? A nossa empresa ela vem reinvestindo os seus ganhos no decorrer dos anos, aonde? Na própria empresa. Na própria empresa. Nós saímos de 120 funcionários lá atrás com a primeira operação, sei lá, mais ou menos esse, posso estar errado o número. Hoje nós estamos com 2.000 e eu estou falando que eu quero 4.000 daqui 5 anos. Quer dizer, eu estou pensando em quem nessa hora? Sim. Somente na empresa e no acionista, ou eu estou pensando na sociedade? Em que se a gente tivesse mais margem e condição, a gente cresceria mais rápido ainda. Isso viraria um ciclo vicioso. Esse crescimento em massa, ele vira um círculo vicioso aumentando a bola. Agora, se tu tem uma bola desse tamanho aqui, uma pizza desse tamanho, você vai fazer 8 pedaços dela sempre, você nunca vai fazer uma em 16, 32. Tu faz 16, mas tu divide em pedaço menor, então
Não adianta nada. Tem que se pensar nesse sentido, mas tomara que um dia a sociedade amadureça, que a gente se enxergue de maneira igual, que a gente colabore um com o outro, cada um. Porque o empreendedor, ele é meio maluco. Maluco e meio, né? Abrir negócios hoje no Brasil com esses cenários aí, mas enfim. Então, você falou bem da parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma particularidade muito diferente do Brasil, né? Nos Estados Unidos é incentivado a questão do empreendedorismo. Então, você vê muitas empresas de garagem. Mais da metade da população tem conhecimento de investimento, seja em renda variável, renda fixa. Aqui no Brasil, a gente está falando aí que 3 a 5% da população investe. Então, assim, é uma cultura que a gente tem muito diferente deles. Então, teve um caso agora de uma brasileira que foi acho que a primeira bilionária sem receber herança, que saiu aí na Forbes. Ela construiu um negócio dentro dos Estados Unidos, junto com outras parcerias, e conseguiu chegar nisso. Talvez aqui no Brasil ela não teria um incentivo para fazer isso. Talvez se ela tivesse crescido muito, o sistema ia começar a tratar ela como uma empresária malvadona que estava explorando o trabalho. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem um incentivo aqui, né? É aquilo que o Rodrigo falou, a gente tem um governo que morde a parte dele, o empresário que é tratado como ruim e o trabalhista que entra para ferrar com tudo. Então, o cara que está investindo aí, está colocando um dinheiro, o empresário não está visando lucro. Isso também é mentira. Todo empresário tem que visar lucro. Por quê? Senão ele pegaria o dinheiro dele e deixaria parado. Hoje, uma margem boa aí de transporte, a gente está falando em torno de 8 a 10%, a margem bem otimista, seria isso? Não, você está falando de EBITDA. De EBITDA, né? Que é a geração de caixa, Isso. margem de lucro. Quando consegue fazer lucro, é aquela faixa ali de 2, 3%. Então, 2, 3% que é o lucro de final que sobra lá para você reinvestir ou pagar o acionista. Então, a gente está falando numa Selic aí de 15% para o cara deixar o dinheiro parado lá e ficar de braço cruzado. O que vale é esse lucro final, depois de pagos todos os impostos, imposto de renda, juros e tudo mais. Quando tu fala de 8, 10, está falando de EBITDA. Isso na média. Então você pega aí os balanços das empresas aí, é nessa faixa, 2, 3%. Então e as que estão dando lucro. E é esse outro problema. Às vezes o empresário coloca o dinheiro ali para tentar trazer um lucro, a empresa fica ali 3, 4 anos dando prejuízo, tendo que pegar dinheiro no mercado, tendo que fazer o negócio girar. Aí depois de 5 anos começa a ver um lucro, aí cresce, ele está querendo ficar rico nas costas dos outros. Mas ninguém viu que ele teve que fomentar todo um mercado, usar todo um nome para conseguir chegar naquele patamar. E aí eles crucificam às vezes o empresário sem conhecer totalmente a história. É só trocar de posição. Coloquem eles do nosso lado e vamos ver se eles aguentam o tranco. Eu acho que não é assim. Acho que está todo mundo do mesmo lado. Eu não classifico dessa forma o empregado está lá e nós aqui, como empresário ou como dono do negócio. Não. Está todo mundo junto. E isso que nós vamos nas operações, nós falamos com as pessoas lá na ponta, nós estamos todo mundo junto. O problema é que político sobe isso que eu ia falar. O político sobe ele sobe num palanque e ele começa esse jogo de eu contra ele, e isso todos fazem. Aí não vou falar aqui esquerda ou direita, todos fazem. De jogar a população, as ideologias um contra o outro. Não, eu não classifico dessa forma. Acho que todos estamos juntos. Por mais que você sente às vezes para negociar com o sindicato salário, isso, aquilo, mas faz parte do jogo. Mas no dia a dia estamos todos juntos, porque eu tenho que fazer a roda girar para pagar o salário, o 13º de todos. Férias. Férias, gerar todos os direitos financeiros que essas pessoas têm e das famílias delas. Sim, então, sim. Nós estamos todos juntos. Nós não podemos cair nessa história do político que sobe num palanque e começa a dizer que empresário é bandido e que a classe operária é explorada. É mentira, em primeiro lugar. Por isso que eu disse para você o seguinte, se todo empresário pegar teu negócio... E eu faço um jogo contigo, Rodrigo. Você pode ter certeza que 99% das pessoas, tanto o empregado quanto o patrão, eles não têm essa visão. Tá? Eles não têm essa visão. Isso é lá no campo político. Só que eles poderiam fazer isso só a cada 4 anos, quando eles vão lá 2 meses antes da eleição. Aí fazem
fiquem com esse O problema é que a discurso. política acaba. Quando acaba um ano, já começa no outro ano a política de Na novo. verdade, todo gente, dia. todo ano é ano político, porque a cada Não. 2 anos tem eleição. Mas um ano antes da eleição já começa a falar em política. Ou seja, agora em 26 tem eleição. Em 2025 inteiro falou de política. Aí 24 teve eleição para prefeito. Então 24 e 23 continua falando de política. Então é os 4 anos, todo ano tem política se envolvendo. Mas é todo dia, porque todo dia tu vê um político subindo num palanque falando uma bobagem. Palanque eu falo lá no Senado, lá no Câmara dos Deputados. Palanque que você fala é visibilidade, querendo Isso. visibilidade, chamar atenção, seja Quando eu na televisão, digo coisa que é que trocar o seja. lado, é para ver se realmente ele está sendo explorado. Sim. Entendeu? Sim. É nesse quesito que eu quero dizer. Pra ele entender. Porque para ele entender que o empresário, ele tem um sócio, se eu e tu somos sócio aqui de uma empresa, eu tenho um terceiro sócio que não me opina em nada, não me participa com nada, e me toma uma parte do meu lucro, Que lucro? do lucro, em tese. Não, do faturamento. Ela tira antes do lucro. Antes do lucro. É. Se você não der lucro, é problema Todos seu. os impostos vêm antes do lucro. Não, não. Você está falando do lucro agora. Lucro é 2, 3%. Entendeu? Sabe qual é a fatia que vai? Você vai agora, vai somar o IBS, CBS, vai dar 28%. 28% do faturamento bruto vai ficar na mão dos governos, estaduais, federais, municipais. Isso sem o que considerar a for. parte previdenciária. É. Troca comigo, fica com os 3, eu te dou os 28. Faz o que tu tem que fazer com os meus 3 e deixa os 28 para mim, que eu duvido que eu não faço crescer muito mais o meu negócio e que vai te gerar muito mais riqueza a longo prazo, só que com os 3 eles não pagam nem o máquina. cafezinho deles, a maquininha Não, deles. entendeu? O grande ponto é esse, que as pessoas, você pega o Paraguai, por exemplo, como um país aí que vem crescendo ano após ano, e o sistema tributário deles é muito simples, muito fácil, muito didático de entender. Então, hoje aqui no Brasil, com essa montanha de lei, montanha de coisa, e com certeza ainda vai surgir o ponto e a vírgula nessa reforma tributária aqui. Se a cada 5 anos vai ser revisto benefício, tudo, então, ou seja, vai ter que toda hora ficar revendo, refazendo e olhando o momento e o cenário econômico das empresas. Então eu tenho um pouco de receio, né, porque você vai ter que ficar projetando a empresa de acordo com o que o governo ditar, se isso vai ser, não, isso está bom, isso não está bom, isso aqui cresceu muito, então vou tributar mais e não sei onde a gente vai parar. Mas isso não é de hoje, né? É de sempre. É de sempre, independente de qualquer Isso coisa. Um tem modelo que piorar. interessante também, igual você falou do Paraguai, é a questão lá de Dubai, né? Dubai cobra um imposto baixíssimo, porém ele segura todo o dinheiro lá dentro do país. Então, fica todo o dinheiro lá. Eles cobram 1,5% sobre o que você fatura, só que você não tira aquele dinheiro de lá. Só tira através de um cartão de crédito, do meio de pagamento, alguma coisa assim. Então, do mesmo jeito que eles dão um benefício, eles também te dão aquele ônus de não poder tirar o dinheiro. Então, essa é uma forma, talvez, de manter o dinheiro num país. Então, mesclar os dois tipos de tributação, talvez seria um pouco uma... O IVA no Paraguai, né, é 10% sobre o líquido. Ou seja, considera todas as despesas, né, faturamento, despesa, um menos o outro, 10%. Que seria o justo. 10% sobre o lucro. Sobre o lucro líquido, entendeu? Como o nosso imposto de renda hoje. Basicamente um Salvo lucro alguma real, exceção. entendeu? Então, Claro, tem que entrar no detalhe, mas... basicamente é isso. Então, assim, hoje você tem um país que te toma do bruto, né, te toma do líquido, vai tomar agora da distribuição, Aí vai tomar no consumo, vai tomar no consumo, vai tomar no acúmulo de patrimônio, e se você morrer, ainda toma no ITCMD. na herança. Acabou. Estamos todo mundo morto. Tomara que eles comecem a enxergar e revisar essas situações, porque senão vai ficar muito caro. Vai ficar caro para todo mundo. E principalmente quem sofre é a última ponta da cadeia. Porque todo mundo vai repassar o preço. E aí vai chegar onde? Mas é isso que eu falei antes. A doce ilusão de tu achar que o empresário vai pagar mais imposto, azar é o dele. Ele não vai. Simplesmente você repassa nos custos. Se você não consegue repassar de imediato, vai gradativamente repassando. E aí pode acontecer que lá na frente, se você não repassar, você quebra. Aí você deixa empregos jogados. Alguém absorve esses empregos? Ok. Mas com que velocidade? E
com sofrimento, né? Com sofrimento. E aí, daqui a pouco, o cara não consegue nem pagar o direito trabalhista, diluiu todo o seu patrimônio. Então, todo mundo paga a conta. E aí vai entrar um outro cara que está com uma tarifa maior lá, falando do nosso transporte, e o embarcador vai pagar e vai repassar na mercadoria. Então, é ilusão você achar que essa conta não chega na última ponta. Sim, É ilusão. sempre chega. É ilusão. Quem paga? É o povo lá na frente, quem compra, quem é o nosso. Sempre foi o povo. E sempre vai ser o povo. E uma coisa que deu para ver foi quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros. Porque, por exemplo, o único meio, igual a gente estava falando da questão da ferrovia e tudo mais, da malha viária, o principal meio de transporte hoje no país é rodoviário. Teve aquela paralisação, a gente viu preços estratosféricos de combustível, o pessoal estocando papel higiênico, o supermercado tudo vazio. É o que pode acontecer. A partir do momento que vai ficando caro o frete e já não vai quebrando empresas e outras empresas vão absorvendo com a taxa mais cara, vai diminuindo a quantidade de alimentos que vai chegando no final lá do mercado para o consumidor final. Isso encadeia uma inflação. O que você acabou de falar aqui, você me fez recordar uma coisa. 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros, a primeira greve dos caminhoneiros de 2018, teve postos que estavam colocando combustível a R$10. E tinha fila de gente para abastecer. Ou seja, hoje a gasolina não está 10. E nego lá em 2018 abastecia 10. Exato. Então você imagina uma gasolina 10 daqui para frente, né? E o pessoal fazendo fila para abastecer, porque é o que vai acontecer, porque até briga saiu, até confusão saiu nessa época. O pessoal via um caminhão de combustível na estrada e ia seguindo para ver onde qual o posto que ele ia descarregar, para fazer fila. Então a gente vê. Eu acho que foi uma página à parte. E tomara que não aconteça novamente, porque isso não é benéfico. Não é benéfico para ninguém. Não é para ninguém. Mas é benéfico para esses políticos que fazem palanque, que quer colocar um contra os outros. Para eles é porque eles vão botar a culpa no outro e se saem como o bonzão da jogada ainda. Adilson, mas eu queria agradecer a sua presença aqui, encerrar aqui nossa conversa, nosso bate-papo. Muito obrigado aí pela presença, pelo seu tempo. Espero vê-lo aqui em breve aí para discutir outros pontos. O Adilson tem um conhecimento muito grande aí no direito, na parte empresarial aí e também em outros negócios. Muito obrigado, Adilson, pela presença. Agradeço eu e prazer estar aqui. Espero poder participar mais vezes e continuar também aí a nossa parceria aí de longa data.